Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Eu sou o Caminho da Consciência, meu nome é Cintia Bedin e eu pretendo te conduzir a uma busca por consciência e espiritualidade. Se você gosta do conteúdo, se inscreve no canal, curta, compartilhe e vamos para o próximo vídeo. Roda a vinheta. Muito bem, meus amores. Então hoje a reflexão foi sobre a meditação Caminho da Essência. E esse exercício ele vai colocar a gente num movimento de conexão que somente é possível quando a gente faz um exercício meditativo como esse, né? Então essa meditação especial, ela coloca a gente em contato com uma porção nossa mais profunda, numa aproximação com algo que já existia antes de todas as nossas identificações por aqui, ou seja, em contato com a nossa centelha divina, com a nossa porção mais pura, né? Mais profunda do nosso ser. Essa centelha, né, ela já existia antes e mesmo quando a gente chega aqui, ganha um corpo e um nome, a gente ainda tem um certo tempo até se adaptar a esse corpo físico. Então, nós somos sim viajantes desse tempo e espaço e nós escolhemos essa experiência dentro de um corpo humano, né? Dentro da família que a gente elegeu, a gente escolhe os nossos pais, que são aqueles que trazem os elementos que a gente precisa na nossa evolução. Aliás, nós que vamos até eles buscar, né? E nós herdamos deles tudo que a gente precisa para cumprir essa jornada, né? Essa missão que já foi previamente escolhida antes da gente chegar nessa orbe aqui. Existe um sutra, um ensinamento sagrado de Buda, esse é o Buda histórico, né, aquele que viveu na Índia 2000 anos atrás, que se chama Sutra da Sabedoria Perfeita. E são 600 volumes, de um tempo onde os ensinamentos eram orais. E desse sutra, depois, surge um outro sutra, como se fosse um resumo, chamado Sutra do Coração. E seria o coração no sentido da essência, né? Que traz a ideia de que não tem nada fixo aqui nem permanente. E isso nos faz perceber o vazio da existência. No sentido do que esse vazio? Da transformação de tudo constantemente. Ou seja, a impermanência das coisas, né? Por exemplo, uma mesa de madeira com tampo de vidro. O que ela era 20 anos atrás? Né? Tanto a madeira quanto o vidro que eram. E o que eles serão daqui 70 anos? Ou seja, nesse planeta, não importa em que estado esteja, tudo que existe aqui está sob essa lei da impermanência. Tanto objetos quanto os nossos corpos, né, humanos, tudo impermanente, tudo passa, né? E esse processo de transformação constante vai acontecer sem exceção para todos os reinos, mineral, vegetal, animal e humano. Né? Todos estamos em transformação o tempo inteiro, então isso se chama evolução. E para nós, seres humanos, eu diria que é o próprio processo da construção do eu. E aí, sabendo que somos seres em construção, nós não somos algo pronto. Nós estamos constantemente sendo modelados. Mas nós gostaríamos, ou melhor, o ser humano, né, no geral, nós gostamos de nos sentir seguros, inclusive dentro da nossa própria imagem. Sendo assim, essa imagem, né, que a gente emite para as pessoas, que a gente apresenta, nem sempre representa a minha realidade interna, na maior parte das vezes não representa, né? Sendo assim, essa imagem é como uma construção de um personagem que a gente representa aqui, que é o que a gente chama na psicologia de ego, que é o conjunto, né, dessas coisas todas ao qual nós nos identificamos. Então, o conjunto das minhas crenças, aquilo que eu coloco muita força, muita verdade, a minha verdade, muita rigidez, muita convicção, que muitas vezes vai ser apenas uma das peças do que sustenta o meu ego, né? É como uma necessidade que eu tenho de validar uma imagem ou exibir esse corpo, né? Essa persona lá na sociedade. Então, nós vemos isso muitas vezes, por exemplo, pessoas que se dizem muito crentes, de muita fé, né? Elas falam de forma bem precisa, bem colocada sobre a fé, mas eu, por exemplo, já acompanhei muitos casos onde, quando essa pessoa passa por uma espécie de provação, essa geralmente é a primeira a questionar Deus ou os propósitos existenciais, né? Ou seja, se nós não aparentamos aquilo que
nós mostramos, então quem somos nós, né? E para começar a falar disso, a gente precisa individualmente entender que nós estamos identificados com várias coisas da Terra e disso a gente tem o nosso ego. Então essa roupagem que a gente apresenta para o mundo, e uma vez compreendendo qual e quais papéis a gente está identificado, aí sim nós podemos iniciar um processo de desidentificação, que é a proposta desse exercício de hoje. E aí, quando a gente fala de desidentificar, a gente precisa entender como que começa essa identificação. Ela começa lá na primeira infância, mas a vida aqui na Terra começa no útero, né? E eu diria que começa no útero também, porque quando a gente está lá sendo formadinho, a gente entende que mamãe e eu somos um só. Já tem uma primeira identificação, né? Então, enquanto no útero, esse bebê está conectado completamente a essa mãe e a compreensão ali de unicidade. Então, depois que ele nasce, ele não sabe que está do lado de fora. Claro, algo diferente começa a acontecer ali. A temperatura é outra, né? Tem luz, ele respira pelo nariz, ele aprende a chorar para comunicar suas necessidades e é algo ainda muito instintivo. E não, ele não sabe que está fora da barriga e nem que ele é um ser à parte dessa mãe. Inclusive, esse bebê, ele tem muita dificuldade de compreender os limites corporais, né? Essa é a primeira angústia do bebê. Ele não sabe onde começa e acaba o seu corpinho. Então, é justamente por isso que ele necessita tanto dessa conexão de pele com a mãe, né? Por isso que o aleitamento materno é feito no seio e vai acontecer repetidas vezes ao dia, né? Para ele continuar sendo nutrido, não só fisicamente, mas emocionalmente, até que ali adiante ele comece a entender que ele e a mãe são pessoas diferentes, com corpos diferentes. E conforme ele vai crescendo, ele vai entendendo alguns outros estímulos, começa a perceber outras pessoas em volta, e ali em torno dos seus 3 anos de idade ou 4, os pais, ele tem uma conexão tão profunda que ele pensa que os pais estão acessando o tempo inteiro coisas que ele sente e que ele pensa. Ele pensa que está tudo conectado, ele não racionaliza, claro, mas a sensação dele é que os pais sabem tudo o que acontece dentro dele, pensamentos e sentimentos. É uma compreensão intuitiva da criança, mas para ela é assim que acontece. Ali adiante, ela começa a perceber que ela não está 100% conectada corporalmente a esses pais, e isso acontece, por exemplo, quando ela fala a primeira mentirinha e os pais não percebem. Por exemplo, uma coisa boba, você já escovou os dentes hoje? E a criança não escovou, mas diz que sim, que fez. E os pais não percebem que é uma mentirinha. E aí ela começa a perceber que os pais não leem o pensamento dela e nem o sentimento. E é ali que ela começa a se separar e começa a perceber o mundo como um indivíduo à parte. Então ali ela começa a se conectar com coisas que ela gosta e aquilo vai se evidenciando mais. Ela começa a brigar, inclusive, para defender esses gostos, né? Aquela época que a criança começa a escolher a roupa, o tênis, o corte de cabelo, e aí essas tendências começam a aparecer, são as primeiras identificações. E esses focos de identificação vão aumentando ao longo do tempo, depois com os amigos, na adolescência, pela busca da tal tribo, né? Com quem eu me pareço mais, e assim vai. E aí nós vamos definindo justamente essas identificações e vamos nos definindo por essas identificações. E quando te perguntam sobre você, quem você é, a primeira resposta, né, que a gente costuma dar é o nome, onde mora e o que faz da vida profissionalmente. Não é assim? Então, geralmente, na fase adulta, a gente está completamente identificado com o nosso trabalho, né, com a nossa profissão, e então a gente passa a ser o título dessa profissão. Já ouviram conversa das tias no domingo, lá no almoço, né? Geralmente vão falar do sucesso que o sobrinho teve e se formou na universidade fora do Brasil, ou a sobrinha que passou num concurso para uma vaga numa multinacional, né? Esse tipo de coisa é o que fortalece as identificações, né? Claro que isso é importante, faz parte da vida e a gente precisa sim, né, exercer as nossas várias funções. O profissional é um aspecto muito importante. Mas nós não somos a nossa profissão, nós não somos a nossa carreira, nós não somos o papel da mãe, ou o papel do pai, ou o papel da filha que deixa o trabalho para cuidar dos pais. Nós não somos esses papéis. Tudo aqui são papéis e a gente entra e sai dentro deles temporariamente. Muito bem, mas quando percebemos que nós não somos esse amontoado de coisas que a gente acredita e que a gente está identificado,
Então, quando a gente percebe uma identificação muito profunda, eu diria que é equivalente a estar apaixonado, sabe? É como se fosse uma cegueira, às vezes até um fanatismo. E no processo do fanatismo não tem evolução, porque a pessoa se fecha a qualquer outra ideia que não seja a crença de que o que ela entendeu e elaborou é a crença verdadeira, né? Então não existe evolução sem movimento. E os pensamentos e sentimentos vão mudando, né? Então não tem evolução sem mudança de percepção, sem mudança de ideias ou de conceitos. Sendo assim, esse exercício nos ajuda a lembrar aquilo que o Mestre Jesus disse, que nós não somos desse mundo, apesar de estarmos aqui e sermos temporariamente humanos. Ou seja, essa frase é um lembrete sobre a nossa essência, que é essa centelha divina que existe em cada ser e que temporariamente essa essência está revestida num corpo de carne e que tem emoções, sensações, percepções dessa esfera, desse plano, e que sim, estamos aqui e precisamos ter consciência de tudo que acontece aqui, de todas as questões daqui, mas ter consciência não significa se comprometer ou se deixar arrastar pelas experiências da Terra. Ou seja, eu sei, compreendo e tenho consciência das situações e experiências, mas eu escolho não me envolver cegamente por nenhuma situação daqui. O nome disso é consciência. Né? Então, com a consciência, eu tenho condição de compreender e sentir que tudo é temporário, que tudo tem começo, meio e fim. Então, eu não me aprisiono nesses apegos. Né? Eu posso ver uma poça de lama e saber que ela existe, mas eu não preciso mergulhar nela para saber o quanto ela é real. Entendem a diferença? Então, isso significa que, sim, nós precisamos aprender a usar essa roupagem humana apenas para tirar dessa experiência o melhor. Independente das situações que a gente experimenta, a gente deve sim nos lembrar, né, de quem nós somos verdadeiramente, de se conectar ao nosso verdadeiro eu o máximo de vezes possível, lembrando diariamente que tudo que vivemos aqui está em movimento e nós devemos sim acompanhar esse movimento e não nos congelarmos em determinadas formas ou períodos, né? Aquilo também vai passar. Então, quando eu me coloco nessa conexão, eu me permito estar presente na vida de forma íntegra, de forma justa, né? Permitindo, deixando a fluência acontecer, os movimentos, as mudanças. Já percebeu que quando a gente está muito identificado com alguma coisa, a gente cria apego? E a gente se vincula até com dor, até com sofrimento. A gente se conecta e identifica até com o sofrimento. E às vezes é difícil deixar um sofrimento embora. Parece que ele já faz parte de um pedaço da gente, não é assim? Então, esse exercício é justamente para que a gente compreenda que nada aqui nos pertence, né? Nem o corpo físico, nem nenhuma das experiências que acontecem aqui, nem as pessoas que vão passar por nós, né? Tudo tem um período, começo, meio e fim. Então, fazendo essa meditação, a gente começa a entender aquela consciência por detrás dos pensamentos, né? A compreensão de que enquanto seres humanos, nós podemos usar sim as coisas daqui e não ao contrário. Né? Então, quando a experiência é maior do que quem a experimenta, nós não temos a experiência, é ela quem nos tem. Porque nós deixamos ser conduzidos pelo impacto dessas experiências em nossa vida. E aí, o risco de congelamento naquilo é muito grande. Né? O risco de perder o que vem à frente é maior ainda. Então, por isso que essa meditação, ou melhor, qualquer meditação que a gente faça de conexão com esse eu real dentro de nós é a melhor maneira, que é o caminho para dentro, o caminho da essência, de silenciarmos para entrar em contato com a nossa alma. E dentro desse silêncio, a gente encontra, assim, todas as respostas para todas as perguntas que surgirem durante a nossa jornada por aqui. Sendo assim, eu deixo um lembrete, né, a todos, que o caminho é sempre para dentro. Fora é apenas o reflexo dessa vida interior que a gente cultiva em nós.